Oi, gente! Aqui é a Evelyn Rufino, eu sou advogada, eu trabalho exclusivamente com direito médico e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre termo de consentimento livre e esclarecido. Só que hoje o buraco é um pouco mais embaixo, porque eu vou mostrar para vocês um processo em que um médico foi condenado por não ter este documento, tá? Vamos lá! Bom, o processo em questão que eu estudei e que eu trouxe aqui para vocês hoje é da 9ª Câmara Civil lá do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Essa Câmara entendeu que o médico que realiza o dever informacional apenas de forma verbal não concretiza, não realiza de forma satisfatória o seu dever informacional. O que significa que somente a orientação verbal não vale de quase nada. Eu sempre ressalto que o termo de consentimento é um documento muito importante para a relação médico-paciente. Porque quando você realiza o dever informacional, você utiliza o termo de consentimento para concretizar, para formalizar aquilo que você disse para o seu paciente, tá? Por isso que esse documento é tão importante. E aqui vale ressaltar que você, enquanto médico, ou você, enquanto profissional da saúde, tá? Pode ser que você seja dentista, pode ser que você trabalhe aí na área da estética e faça procedimentos estéticos invasivos que necessitem do consentimento do paciente. E por isso é muito importante que você tenha um termo de consentimento, porque além de facilitar o seu dever informacional, né? Você também vai ter prova de que você realmente realizou esse dever informacional. Então, se eventualmente esse paciente vier ingressar com um processo contra você, você vai conseguir provar que você realizou de fato o dever informacional. Você vai ter esse documento formalizado, descrito ali, dizendo que esse paciente realmente estava muito bem ciente dos riscos do procedimento, de como funcionava o procedimento por si só, né? Quais que eram os cuidados pré-procedimento, pós-procedimento. Então, por exemplo, quando o paciente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, qualquer cirurgia, o médico tem que ter um termo de consentimento, porque nesse documento especificamente vai ter todas as características, tudo que diz respeito a esse procedimento. Então, não tem como o paciente sair dessa consulta dizendo que ele não estava ciente do que poderia acontecer com ele, porque ele assinou o termo de consentimento. Então, é por isso que é muito importante, é imprescindível que você tenha um termo de consentimento, tá? Nesse processo em questão, que eu comecei o vídeo falando sobre ele, foi questionada sobre a responsabilidade ou não do médico réu nesse processo, né? Em virtude da perda da unha da paciente autora que ingressou com a ação contra esse médico. E aí, nesse processo, essas duas partes acabavam divergindo acerca da motivação da cirurgia, da utilização de antibióticos e cuidados higiênicos pós-procedimento, e também sobre as orientações e consultas com exame físico realizados pelo médico. Então, aqui nesse caso, muito embora o médico tenha atuado com toda a diligência adequada, por mais que não tenha tido nenhum problema no procedimento propriamente, o médico pode ser responsabilizado por não ter realizado o dever informacional de forma adequada. Então, o que aconteceu nesse caso? A paciente, ela acabou não realizando ali os cuidados que eram devidos no pós-operatório. Ela não fez o curativo de forma adequada, ela acabou não voltando nas consultas depois do procedimento, né? E o médico não tinha um termo de consentimento dizendo exatamente como que deveria ser feito pós-operatório. E além do fato de ele não ter o termo de consentimento, ele também não tinha nenhum tipo de registro no prontuário do paciente. Então aqui, uma coisa que eu sempre enfatizo também, se você não tem o termo de consentimento, pelo menos faça um bom registro no prontuário. Porque aqui nesses casos, o prontuário também pode ser utilizado ao seu favor. Gente, um prontuário bem feito, ele sempre vai ser o seu melhor amigo em todas as circunstâncias. Independente se você vai ser processado ou não. É por uma questão de um próprio diálogo ali entre os profissionais que vão ter acesso a esse prontuário. Porque imagina que você ainda tem o prontuário físico aí no hospital, na clínica ou no consultório no qual você atende.
Se você não escrever com uma letra legível ou de uma forma que as pessoas vão entender o que está escrito ali, você pode comprometer inclusive o próprio tratamento do paciente. Porque se a enfermeira que vai medicar esse paciente depois não conseguir identificar, sei lá, qual que é a quantidade do medicamento que tem que colocar em data X, pode ser que ela faça esse procedimento de forma inadequada e pode ser que ela cause aí um agravo na saúde do paciente. Então, olha só o quanto é importante o preenchimento adequado do prontuário. Não é só por mera burocracia, tá? É porque isso facilita, inclusive, o dia a dia de vocês enquanto profissionais da saúde. Então, nesse caso aqui, o médico, infelizmente, não conseguiu comprovar que ele fez a adequação adequada para essa paciente. Por mais que ele tenha realizado somente de forma verbal, ele não conseguiu comprovar isso no processo, tá? E em virtude disso, ele foi condenado, ele e o hospital foram condenados aí nesse processo judicial, tá? Se você até agora conseguiu entender a importância do termo de consentimento, deixa o seu like aqui nesse vídeo, é muito importante para mim. E faça o seu comentário também, se inscreve no canal e me conta o que você achou desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida a respeito do termo de consentimento, ou de qualquer outra circunstância que envolva aí o cotidiano médico, ou enfim, se você é outro profissional da saúde, me conta aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Bom, gente, nesse processo, então, fica muito evidente que se esse médico tivesse um termo de consentimento, ele teria conseguido provar que ele fez a orientação desse paciente. Ou então, se ele tivesse um bom prontuário, com todos os registros ali, né, de exatamente o passo a passo que ele fez com essa paciente, muito provavelmente ele não teria sido condenado, tá? Então, qual que é a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão que é imprescindível que você tenha um termo de consentimento para cada procedimento que você for realizar dentro da sua clínica, do seu consultório ou dentro do hospital em que você atende, tá? Então, imagina que você atende aí um hospital particular ou um hospital público. Se essa instituição eventualmente não tiver um termo de consentimento, ou se eles tiverem e você achar que é um termo de consentimento muito sucinto, muito genérico, ou então que esse documento não está adequado, não tem problema. Você pode ter o seu próprio termo de consentimento. Por quê? Porque o dever informacional, ele é um dever do médico, tá? Então, você pode sim ter o seu próprio termo de consentimento, não tem problema nenhum, ok? Aqui eu preciso chamar a atenção também para os termos de consentimento que são genéricos. É muito comum que vários médicos utilizem aqueles documentos que são disponibilizados lá pelo site da Sociedade da Especialidade do Médico, sabe? Ou então pelo próprio plano de saúde também. Eles também costumam disponibilizar alguns modelos de termo de consentimento. Só que aqui eu preciso chamar a sua atenção mais uma vez sobre o perigo de você utilizar esses documentos que são encontrados na internet, tá? Por quê? Porque geralmente esses termos de consentimento, eles são muito genéricos, eles são muito pequenininhos, eles não fazem a descrição completa de como que é o procedimento, como que vai ser feito, quais são as indicações, quais são as contraindicações, quais são os riscos, qual é o tempo de duração do procedimento. Se o paciente vai sentir dor, por mais que a dor seja muito subjetiva, é importante que você diga para o paciente, olha, pode ser que você sinta uma dor sim, pode ser que você não sinta nenhum tipo de dor. Você tem que registrar essa informação em um documento, tá? Você tem que dizer quais são os cuidados pré-procedimento, pós-procedimento, como foi o caso desse médico, entendeu? Por mais que ele tenha orientado a paciente da forma como ela deveria fazer o curativo ali no pós-operatório, ela não fez. E, gente, um outro detalhe, o paciente esquece das informações. Ele faz a consulta com você e daqui 10 minutos ele saiu da consulta e ele já esqueceu tudo que você falou para ele. Isso é natural, tá? Isso é natural do ser humano. Infelizmente, a gente só consegue absorver algumas informações. E assim, imagina que esse paciente, ele tá ali por algum motivo transtornado, né? Ele tá muito emocionado, né? Sentimentalmente falando.
Então, pode ser que ele esteja muito ansioso para fazer o procedimento, pode ser que ele esteja num estado de euforia muito grande e, por esse motivo, ele não consegue absorver todas as informações que você disse para ele. Então, olha só como é imprescindível você ter um documento para que esse paciente leve para casa, para que ele tenha um tempo pensando sobre se ele vai fazer ou não o procedimento, tá? Esse prazo que a gente fala, geralmente, ele fica ali entre 7 a 10 dias, para que esse paciente decida se ele vai fazer o procedimento ou não. Se eventualmente ele tiver alguma dúvida, ele vai te chamar, ele vai conversar contigo, ele vai tirar as dúvidas, tá? É muito importante que o paciente tenha esse momento de reflexão, para que a gente consiga garantir que o consentimento dele não tem nenhum tipo de vício, tá? É muito importante que tenha esse prazo aí para o paciente literalmente pensar ou não sobre o procedimento, tá? E além disso, se eventualmente você estiver utilizando um termo de consentimento que é muito genérico, as chances de condenação também são altíssimas, porque o próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele já tem um entendimento pacificado de que o médico que utiliza de um termo de consentimento genérico também não realiza de forma completa e adequada o dever informacional com o seu paciente. Então, é muito importante que você faça o quê? Que você converse com um advogado especialista em direito médico. E aí ele vai te auxiliar a construir esse documento. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também fazer o seu comentário, porque é muito importante para mim receber o feedback de vocês, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.